A maior dor dentro de um ministério é que nós podemos chamar muitos, todos de irmãos, mas estamos podendo chamar poucos de amigos. Jeremias capítulo 3, verso 15, diz-nos assim a palavra do Senhor: Dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Entenda algumas verdades que esse texto nos revela nessa noite. O texto nos revela pela boca do profeta Jeremias que o pastor de Deus não é segundo o coração da igreja. O pastor de Deus, ele não é uma projeção do imaginário da igreja, da comunidade. Ele não é fruto do inconsciente coletivo da congregação. Até porque se nós fôssemos sondar cada coração aqui nessa noite, cada um tem uma imagem de um pastor ideal. Alguns iam querer um pastor com uma voz grave, parecendo voz de locutor. Outros iriam querer um pastor alto. Talvez outros iriam preferir um pastor mais baixo. Mas a Bíblia está nos prometendo que Ele não ia dar pastores, líderes, que fosse projeção da minha mente, da sua mente. Mas Ele está nos prometendo dar pastores que nos apacente com inteligência e conhecimento. Eu quero ministrar hoje, porque lá em Apocalipse a Bíblia fala-nos acerca dos pastores usando a linguagem dos anjos, dizendo ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Alguns teólogos, eles são da opinião que a palavra anjo ali está designando ao pastor daquela congregação local. Porém, eu quero pregar sobre o tema. Se o pastor é anjo, é um anjo sem asa. Diga para o seu irmão, um anjo sem asa. E a partir desse momento que você já entendeu que é uma mensagem pastoral sobre liderança, todos nós temos que exercer uma liderança em determinada área da nossa vida. Então esses princípios, essas verdades que o Senhor fez saltar ao meu coração, que eu vou estar transmitindo para você nessa noite, fará todo sentido para a tua vida. Eu saí de Jaú aqui e vim até aqui, mais de 12 horas de viagem, para liberar uma palavra profética de que Deus é com vocês. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, diz a palavra do Senhor. Agora olhe para mim. Como eu vou passar pela vida vivendo, não meramente existindo? Porque o que me estranha não é o fato de que todos os homens morrem. O que me causa estranheza é o fato de que poucos homens vivam. Tem pessoas que passam pela vida meramente existindo e não vivendo, e o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida não é que existamos, mas é que vivamos e vivamos para a glória de Deus. No ministério pastoral, na liderança, e a partir desse momento eu passo a usar a palavra liderança. Você é líder de algo. Quando nós estamos passando pela vida, nós temos que cuidar pelo menos de 7 pontos. O primeiro, nós temos que cuidar da nossa vida devocional. Quando Jesus diz em Lucas capítulo 10, versículo 38, que ele chega na casa de Marta e Maria, Marta se ocupa com os afazeres, ela está ocupada em fazer para Deus. Maria, sua irmã, vai aos pés de Jesus, ela está preocupada em estar com Deus. Às vezes, por causa das demandas do ministério, por causa das demandas do serviço, a Bíblia diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Nós, muitas vezes, vamos passando pela vida, fazendo mais para Deus do que estando com Deus. Quando nós servimos no ministério, fazendo para Ele, sem estar com Ele, o ministério se torna pesado. É fácil você encontrar pessoas que em algum tempo serviram, fizeram, se entregaram, e de repente você percebe que ela está se distanciando do altar. Porque
é impossível continuar fazendo para Deus sem estar com Deus. E é impossível estar com Deus sem fazer para Deus. Marta vai se queixar com Jesus. Jesus, não te importas que a minha irmã me vê aqui trabalhando? Jesus fala: Marta, uma coisa só é necessária. E ela escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Oh, aleluia! Contato com Deus, é mais importante estar com Deus do que fazer para Deus. Porque quando você está com Deus, não tem como você estar com Ele sem estar fazendo algo para Ele, sem estar produzindo algo para Ele. Que essa verdade salte diante do teu coração. Se você está se sentindo fadigado, canseira, você está num momento de esgotamento talvez, e você fala: mas eu estou fazendo. Mas vê se você está com Deus. Vê se você tem tirado o tempo devocional, um tempo para falar com Deus. Relacionamento com Deus pressupõe tempo. Não tem como eu conhecer alguém, não tem como eu me relacionar com alguém se eu não paro para falar com Ele. Tem pessoas que estão passando pela vida. Há uma frase lá na minha região, não sei se aqui existe. Os jovens dizem assim, ó: tamo junto e não abro. Tem aqui essa expressão? Tamo junto e não abro. Tem pessoas que têm esse relacionamento com a Bíblia e dizem: tô junto, Bíblia, mas não abro. Deus fala conosco através da palavra. Nós falamos com Deus através da oração. Se Deus vem, fala a mim através da palavra, e eu não falo a Ele através da oração, não houve diálogo. E se não há diálogo, não houve crescimento relacional. Agora, se você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, ao terminar essa palavra, no decorrer dessa palavra, você já foi ir falando com Deus, você já ia ser aquele crente: eu recebo, eu tomo posse, Deus direciona a minha vida. Aí vai havendo diálogo. Agora, nós dizemos muitas vezes que nos relacionamos com Deus e abrimos a palavra dele só no culto, e às vezes nem no culto, porque a igreja fica moderna e ela coloca até o texto aqui para nós ler, então nem no culto nós abrimos mais a palavra. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite: o que vai mudar a sua vida não vai ser a oração que os pastores nós fazemos no final dos cultos. O que vai mudar a sua vida é a sua atitude na segunda-feira, é a sua atitude pós-culto. É isso que muda a sua vida. Quando você vem para um culto como esse, nós oramos, profetizamos sobre a sua vida, é um start, é um impulso, é Deus te dando um impulso, dizendo: vai, filho, você pode voar. Mas se você não alimentar isso constantemente na sua casa, no ambiente do seu trabalho, a tendência do fogo é se apagar. Então vigie o fogo que Deus está acendendo no teu coração. Alimente esse fogo. Como que eu alimento? Eu alimento com momento de oração, eu alimento com jejum, eu alimento com o estudo da palavra, eu alimento liberando uma palavra profética para o meu vizinho. Ele nem gosta de mim, mas eu digo para ele: Jesus te ama. Orar é compartilhar as nossas dores com aquele que tem poder de nos livrar dela. Está doendo, irmã? Está doendo, meu irmão? Vai para o quarto, porque o Deus que te vê no quarto, te vê em secreto, Ele vai te ouvir em secreto. Sabe qual é o nosso grande mal? Nós reduzimos o nosso quarto a um dormitório. E Deus quer fazer do nosso quarto um altar em chamas. Tem que ser. Então, como que eu posso liderar? Como eu posso passar pela minha vida liderando sem perder a sanidade mental? Porque às vezes, por causa do intenso trabalho, pessoas estão sofrendo aquele desgaste emocional. Quantos amigos pastores cansados, porque estão fazendo para Deus, estão esquecendo de tirar um tempo para estar com Ele. Alguns amigos meus, infelizmente, têm vivido uma síndrome que eu tenho
apelidado de a síndrome de Elias. A síndrome de Elias, pastor, é: só eu fiquei. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não pôr, ninguém vai realizar. É a síndrome de Elias. Mas Deus não contava só com Elias. O que trouxe esgotamento para Elias foi exatamente isso, achar que ele estava só. Deus, para curar a visão do profeta Elias, deixa eu falar para você, tem gente que é mais crente do que tu, Elias. Enquanto você recebia água, o corvo trazia carne para você. Tem gente que está todo esse tempo com pão e água. Mais de 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e estão me adorando. Diga para o seu irmão, tem um momento devocional. Ora, irmãos, se você quer passar pela vida, você tem que ter relacionamentos. Nós precisamos desenvolver relacionamentos. É diagnóstico de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Possível, sim. Bom, jamais. Nós precisamos passar pela vida e nesse transitar pela vida nós podemos seguir o método de Jesus. Jesus, ele se relacionava com a multidão. Jesus, ele se relacionava com os 12. Jesus se relacionava com os 3. Aqui é o aspecto da nossa relação interpessoal. Multidão é o nosso relacionamento com o coletivo. Os 12 é o nosso relacionamento com aquelas pessoas que são os mais particulares. Os 3 é aquelas pessoas que nós vamos ter poucos na vida, mas fazem todo sentido, e é o que traz sentido para a nossa vida, são aquelas pessoas mais íntimas. São aquelas que você procura o ombro dela para chorar. São aquelas que você procura ela para poder desabafar. E ela, quando você está falando, ela sabe que você não quer que ela fale nada para você, que você só quer que ela te escute. A maior dor dentro de um ministério é que nós podemos chamar muitos, todos de irmãos, mas estamos podendo chamar poucos de amigos. Ama o amigo em todo tempo. Na angústia nascerá um irmão. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas que possam sentar do nosso lado, ouvir a nossa dor e não sair divulgando na internet. Nós precisamos de amigos igual aquela menina que está dentro da casa de alguém que tirou ela da pátria dela, que está saqueando o povo dela, mas dentro daquela casa ela vê a lepra do seu líder, mas ela não conta a lepra do líder dela para ninguém. Ela só vai chegar diante da sua senhora e vai falar assim, ó: se ele estiver diante do profeta que há lá em Jerusalém, eu quero dizer, vai haver cura, haverá cura. Trabalhe, amando, orai. Que comece aqui, na ICV, que mais do que irmãos, nós tenhamos amigos. Mas Jesus, ele vai nos ensinar acerca da sua relação interpessoal, mas ele vai falar também acerca da sua relação Relação interpessoal, a minha relação com as pessoas. Relação intrapessoal, aquela relação comigo mesmo. Inúmeras vezes você vai encontrar na Bíblia, Jesus foi ao monte orar só. Retirou-se Jesus ao deserto para orar sozinho. Esclareço a diferença entre solidão e solitude. A solidão esmaga, a solidão oprime, a solidão deprime a pessoa, a solidão faz com que a pessoa se sinta totalmente excluída de todos os grupos. Porém, a solitude, ela é intencional. É o estado em que a pessoa, ela se retira para passar um tempo na sua própria companhia. Qual foi o último dia que você saiu com você mesmo? Qual foi o último dia que você presenteou a si mesma? Qual foi o último dia que você olhou na frente do espelho e diz assim: como você é linda, como você é lindo?
Qual foi o último dia que você fez a viagem mais importante da sua vida? Tem gente que acha que a viagem mais importante é para Disney, para Foz do Iguaçu, para Israel, mas a viagem mais importante que um ser humano faz é aquela que ele faz para dentro de si. Solitude tem a ver com o equilíbrio entre o estar com e o estar só. Mas tem pessoas que estão vivendo uma eterna fuga de si mesmo. Tem pessoa que quando fica sozinha consigo mesma, ela se sente do lado de um estranho. Tem pessoas que quando está passando pela vida, a época da pandemia trouxe muito isso. Por que as pessoas estavam desesperadas? Porque não podiam se encontrar. Porque elas estavam sozinhas, tendo que se encontrar com elas mesmas. Essa pessoa que você vê em festa, de reunião em reunião, ela está fugindo dela mesma, porque ela não gosta de quem ela é. Então ela quer estar sempre no coletivo. Ei, você precisa se recolher em alguns momentos da sua vida para si mesmo, para que você possa crescer para dentro, buscar admiração própria, buscar admiração interna, para que você possa se surpreender, navegando para dentro da sua interioridade e falar: essa pérola estava aqui e eu não sabia. Você tem que viajar para dentro de si. Jesus nos ensina como nós buscamos relacionamento interpessoal. Ele nos ensina como nós buscamos relacionamento intrapessoal. Você precisa passar mais tempo com você. Escute. Mas nós também vamos precisar de pessoas confiáveis. Há um texto, 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, em que a Bíblia vai nos falar de um encontro de 2 homens. E partindo dali encontrou Jonadab, seu filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, e saudou-lhe, lhe dizendo: reto é o teu coração, como o meu coração é reto com o teu coração. Aí Jonadab vai responder: então se é, me dê a sua mão. Quando você for passar pela sua vida, você não pode querer a mão da pessoa primeiro. Você tem que descobrir se ela tem um coração com você. Sabe por que nos frustramos muitas vezes no ministério? Porque às vezes nós queremos a mão da pessoa, porque ela tem um talento fantástico, ela tem uma habilidade fantástica. E eu falo por mim próprio. Eu sou há 7 anos auxiliar numa igreja, e às vezes nós vemos aquela necessidade, nós vemos aquela pessoa com aquele talento, mas ao longo do tempo nós vamos descobrir que antes do talento, da mão da pessoa, nós precisamos ver se ela tem um coração conosco. Antes de você querer a habilidade da pessoa, vê se ela tem um coração, se o coração dela é um para com o teu. O homem vê isso, depois que ele diz, aí ele coloca ele no seu carro, aí ele coloca na sua embarcação, aí você coloca ela na sua vida, aí você coloca ela para comer pão com você, aí você apresenta os seus filhos a ela. Deus está gerando na sua vida hoje expectativa. Deus está gerando na sua vida coisa grande, porque o que Ele quer realizar na sua vida, irmãos, é abundante, é transbordante. Deus não está aqui com conta-gotas, mas Ele está aqui na profecia do profeta Isaías, e há de ser, aleluia, que derramarei água sobre os sedentos, rios sobre terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. É uma noite de derramar do espírito sobre a tua vida. Se você quer viver uma vida e não enlouquecer no seu ministério, você precisa, além de buscar relacionamento com pessoas confiáveis, você precisa ter um lugar de descanso. Nós pastores somos tentados a nos transformarmos em super-heróis. Quem exerce mães são tentadas a se transformar em super-heroínas. Noites em claros, acordado por causa daquele filho marmanjo que é ingrato. Mas se você quer passar e viver saudavelmente, você tem que ter um lugar de descanso.
Para alguns, o lugar de descanso, ele já está abençoado por Deus, já está gozando o momento. É aquele local que ele comprou na beira do rio, acorda com os passarinhos cantando. Pastor, não tem isso não. Estou pagando aluguel. Na sua casa de aluguel tem que ser o seu lugar de descanso. Eu adoro estar no culto, eu amo estar na presença de Deus, mas eu adoro, pastor, voltar para casa. Quando eu vou voltando para minha casa, eu passo em frente a alguns bares, eu vejo aqueles homens altas horas da noite, jogando sinuca, jogando fumaça um na cara do outro. Eu falo, o lar dele deve ser muito ruim, por isso que eles ficam aqui. Porque quem tem uma casa, quem faz da sua casa um jardim do Éden, um lugar de delícia, ele ama estar na sua casa. Porque na sua casa é lugar de refrigério, é lugar de cura, é lugar de reabastecimento, é lugar onde ele é amparado. Lâmpadas e pessoas duram mais com a prática de apagar as luzes. O que é descansar? Biologicamente, durma. Emocionalmente, pega os seus filhos, leva para passear. Se você é daquelas pessoas que vivem falando sim para todo mundo, eu quero dizer que você deve estar falando muito não para si mesmo. Você tem que aprender às vezes a dizer não em alguns aspectos. Quem fala sim para todo mundo, em algum momento da sua vida vai falar não para você mesmo. E falando não para você, você está sonegando a sua paz, o seu momento de sossego, o seu momento de ser cura para você mesmo. E é domínio próprio. Domínio próprio nada mais é do que a capacidade da pessoa de se influenciar a si mesma. E nós precisamos tomar o nosso domínio próprio. Pastor, mas eu tenho que descansar. Pastor, descansa. Líder, descansa. Um pastor está correndo na beira da praia, pastor. Aí o irmão reconhece o pastor, para do pastor do lado. Pastor, quero falar com você. Ele fala, pastor. Ele fala, meu amigo, eu estou de férias. Não, mas o senhor faz um atendimento? Faço, mas me acompanha. O pastor continua correndo e o irmão sai correndo atrás dele. E ele vai falando, e o pastor correndo não para. Pastor, você não vai parar para me atender? O pastor fala, eu estou de férias. Aí ele fala aquela mensagem clássica. Pastor, o diabo não tira férias. Aí o pastor responde para ele, eu sei, enviou aqui você para me perturbar hoje. Brincadeiras à parte. Nós precisamos de descanso. Se você não parar, você quer fazer por muito tempo, então você tem que parar um tempinho. Esse tempinho não é egoísmo, é você respeitando os seus limites emocionais, é você respeitando os seus limites físicos. O seu corpo precisa de descanso. Você vai encontrar inúmeras vezes Jesus descansando. O pau estava caindo na folha, a maior tempestade, Jesus dormia no barco. A tranquilidade de Jesus era para ser uma mensagem profética para os discípulos. Se ele está no barco e dorme, eu vou dormir também. Se Jesus está no barco da tua vida e ele está enfrentando a maior tempestade, descansa na promessa de Deus. Oh, Ramanto e Calabaçou. Há uma palavra profética de Deus para a tua vida. Aleluia. Você não vai naufragar, você não vai afundar. Essa tempestade veio só para tirar o que é desnecessário na sua vida, mas a tua essência vai ficar, o teu ministério vai ficar, não vai naufragar. Agora eu vou falar algo que talvez possa ser um pouco desconfortável, mas você que está na vida, você que está no ministério, não tem uma visão romântica do ministério. Não entre com uma visão romântica para o ministério. Não passe pela vida com uma visão romântica. Por muito tempo eu fui ensinado que eu tinha que cuidar das coisas de Deus, porque o povo de Deus cuidaria de mim. Aí eu vi o conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo. Aí eu peguei o conselho que estavam me dando, e aí eu peguei o conselho da palavra. E eu estava frustrado, era um momento que eu olhava e não via sentido naquilo que eu estava fazendo. Porque nós estamos tentados a terceirizar para os outros aquilo que nós temos que fazer por nós mesmos.
Quem vai cuidar do seu casamento é você. As palestras aqui na igreja sobre casais podem até trazer direcionamento para a tua vida, pode até trazer um norte, mas quem cuida do teu casamento é você. Quem cuida do teu filho é você, mãe, é você, pai. A igreja ajuda com a escolinha, o Estado ajuda cedendo a aula, mas a educação vem do berço, a educação vem de casa. Quem cuida dos nossos filhos somos nós. Não vamos terceirizar para outros o que compete a nós fazermos por nós mesmos. Cuida de você mesmo. Pastor, isso não é egoísmo? Não, porque o texto não para aí. Ele diz assim, porque cuidando de você mesmo e se ocupando na palavra, o teu aproveitamento se manifestará a todos. Quando você vive autocuidado, as pessoas à sua volta vão ser beneficiadas pelo seu autocuidado. Aonde está isso na Bíblia? Jesus está fazendo milagre para todo quanto é lado, junto a uma caravana e segue Jesus. O menino olha para a mãe e diz, mãe, eu quero seguir a caravana. A mãe sabia que Jesus pregava até altas horas da noite, prepara um lanchinho para o menino e manda um lanchinho, o menino com um lanchinho. E quando Jesus manda sentar a multidão, eles falam assim, nós manda a multidão embora, porque não tem nada para dar para eles de comer. Aí eles vão encontrar um menino que estava preparado, um menino que estava vivendo autocuidado, havia preparado um alimento para ele. Ele diz, era meu, mas eu estou disposto a ofertar para todos. Eu vou falar de novo que você não entendeu. Eu estou cuidando de mim, mas quando eu não estou cuidando de mim, eu estou disposto a ofertar a minha vida para servir. Eu estou cuidando de mim, mas quando eu não estou cuidando de mim, eu estou disposto a ofertar a minha vida para ajudar o próximo. Eu estou cuidando de mim, mas quando eu tiro os olhos de mim e olho para o meu ambiente, eu estou ao meu redor, eu estou mais saudável, eu estou mais equilibrado. Então eu posso abraçar melhor, eu posso aconselhar melhor, eu posso amar melhor, eu posso servir melhor. Quem se retira para si, não volta mais para a vida, não está vivendo autocuidado, está vivendo egoísmo. Mas quando você cuida de você, você sempre vai ter para dar para alguém. Não tenha uma visão romântica do ministério, porque você vai ajudar pessoas. Às vezes nós entramos para o ministério na vida com uma visão romântica. As pessoas são boazinhas, as pessoas são gratas. Diga para o irmão que está ao seu lado, quase sempre não são. Quando eu li aquela passagem que falava dos 10 leprosos, eu faltava desviar, pastor. Eu falava, esse texto não pode estar na Bíblia, está errado. Porque esse texto me desanimava, porque eu lia com um olhar doente. Eu olhava para aquele texto e falava, eu vou ajudar 10. Um volta a agradecer. Não dá certo. 9 ingrato. Entenda que no ministério você vai servir a muitos, mas vai ser servido por poucos. Mas os poucos que te servirem vai ser o suficiente. Até que uma verdade saltou diante dos meus olhos, lendo aquele texto. Que aquele texto está ali não para enumerar a quantidade de ingratos que nós vamos encontrar pela vida, mas aquele texto está ali para trazer à luz a nossa mente do poder da gratidão. Porque quando o líder que lidera, quando aquele que passa na liderança servindo, passa com um olhar sadio, com um olhar maduro, ele não vai focar na quantidade de ingrato, mas ele vai focar naquele agradecido. E a gratidão de um vai anular o efeito da ingratidão de 9, e você não vai ser paralisado por ingratidão nenhuma. Levante a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Ingratidão nenhuma vai paralisar a tua vida, porque o Senhor está curando a tua visão, e você não vai mais focar naquilo que te falta, você vai focar naquilo que Deus já deu para a tua vida, naquilo que Ele já acrescentou para a tua casa, para o teu ministério. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória. Chacoalha esse irmão com carinho e diga, Deus está na casa. Escute, nós seremos tentados a sermos absorvidos pela figura mítica do pastor. Existem pessoas que vão passar pela nossa vida e vão nos tratar com o maior pouco caso. Não vão fazer questão de nós. Esse é um extremo. Mas existem pessoas que estão lá no outro extremo, que irão nos tratar quase como um semideus, pastor.
E nós somos tentados a achar isso como admiração. Em alguns poucos casos é realmente uma admiração sadia. Mas o que eu percebo ao longo do ministério pastoral é que quando nós nos permitimos ser tratados como mito, nós temos a nossa humanidade sequestrada. Quando nós somos tentados. Quando eu comecei a pregar, pregava mal para Dedéu. Hoje prego mais ou menos. Pregava mal, eu era tentado a acreditar que eu não tinha chamado para pregar. Hoje quando eu venho pregar em algum lugar, eu prego, Deus abençoa, Deus fala, e aquela pessoa vem, me abraça e fala, Deus te usou muito. Eu sou tentado a achar que eu sou a última bolachinha do pacote. E essa tentação não é só minha, é de todos. É que poucos têm coragem de falar, mas todos são tentados a isso. Ou achar que não tem chamado, ou achar que é o cara. Mas a pessoa que brilha é Jesus. Quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem opera milagre é Ele, quem salva é Ele, quem morreu na cruz do Calvário. Não seja absorvido pelo mito. Irmãos, o que eu estou compartilhando com vocês é a minha vivência, baseado na palavra. Salomão vai começar Provérbios dizendo, Provérbios de Salomão, rei de Israel. Você percebeu que o cargo veio por último? Quando você conhece alguma pessoa que ela quer ser validada, reconhecida pela função que ela exerce, é porque ela sofre uma crise de identidade. Porque quem sabe quem é, irmãos, quem sabe o que é em Deus, está tranquilo. Salomão olha e diz, eu sou Salomão. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe quem você é em Deus? Eu, Salomão, eu tenho uma história, eu sou filho de Davi, eu tenho uma linhagem. Eu, Salomão, porque eu sou Salomão, tenho uma história, uma linhagem, tenho um relacionamento paterno, eu exerço uma função. Aleluia. Aqui eu estou diante de todas as pessoas que são salvos. Aqui eu estou diante de todos que têm a mesma paternidade. Jesus disse assim, quando fores orar, orareis assim, Pai seu, Pai meu, não, ele diz, orareis assim, Pai nosso. Porque eu sei quem eu sou no Pai, eu exerço a minha função sem ser sequestrado por ela. Eu sirvo sem se tornar escravo. Eu lidero sem se tornar opressor. Eu sirvo com excelência, porque é para a glória do Pai. Escute. Eu não posso terminar sem antes falar desse ponto. Porque Deus quer liberar curas aqui nessa noite. Mas escute, tem curas que não dependem de Deus, depende da gestão sua de vida. Vou repetir, é um aspecto de cura que não está na mão de Deus, está na mudança sua de enxergar a vida. Diga para o seu irmão com uma voz profética, homem com voz de leão, mulher com voz de leoa, bem forte assim, passe pela vida distribuindo perdão. Olhe para cá, olhe para cá. Pessoas irão te ferir. Você irá ferir pessoas. Somos seres humanos. Eu não posso me paralisar porque alguém me feriu. Eu não posso por causa que o João me feriu, abrir mão da minha relação com José. Porque de repente a ferida foi João quem fez, mas a cura Deus vai trazer através de José. Aí tem pessoas que guardando ressentimentos, guardando amarguras, passam pela vida carregando um fardo desnecessário, um
fardo de amargura, de rancor, de ódio. E aí Deus, Ele quer te curar, mas você não quer abrir mão daquilo que está te adoecendo. Deus quer te curar, mas você não quer abrir mão daquilo que está te adoecendo, porque você acha que perdão vai estar beneficiando aquele que te ofendeu. Perdão é uma questão de amor próprio. Eu não perdoo por causa de quem me feriu, eu perdoo porque eu quero seguir com a minha vida em leveza. Jesus é interrogado: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7. Jesus diz: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Diga para o seu irmão: 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Número 4 fala de totalidade, os 4 cantos da terra: norte, sul, leste e oeste. Então diga comigo: o perdão tem que ser total. Número 9, na Bíblia fala sobre o encerramento de um ciclo e início de um novo ciclo. Deus quer findar alguns ciclos na sua vida, mas para isso o perdão tem que ser total. Porque quando esse ciclo findar, vai se iniciar um novo ciclo, aonde entra o número 0. O número 0 isolado não tem valor algum, não agrega nada. Então o perdão tem que ser total, para pôr um fim a um ciclo de mágoa, ressentimento. Porque para o novo ciclo que Deus inicia hoje na tua vida, é a mágoa, o ressentimento não fará sentido algum. Deus vai te encher tanto hoje, se você tiver com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, a presença do Espírito Santo vai jogar isso para fora. Vai jogar isso para fora. Escute isso aqui. Perdoar. Ei, você que está aí na internet, você que está aqui, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Amanto que é certo. Está na hora de você deixar o seu fardo mais leve hoje. Libera aquela pessoa da tua vida. Ela te ofendeu há 20 anos atrás e você carrega ela até hoje. Ela estraga o teu café da manhã, ela estraga a tua janta, ela tira a tua noite de sono. Mas hoje, libera ela para ir embora e viva você em paz. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Nem quero saber. Agora, se você quiser me contar o que você vai fazer com o que fizeram com você, eu estou pronto para te ouvir. Você pode pegar as pedras que lançaram sobre a tua vida e fazer ela o seu sepulcro, ou você pega as pedras que lançaram sobre a tua vida e constrói um belo castelo para aquele que estiver caminhando pelo deserto da existência. Ao ver o seu castelo, diz: ele conseguiu, eu também vou conseguir, eu também vou. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você